Oi, pessoal, eu sou Daniele Martins, faço Biomedicina na São Camilo, estou no 3º semestre, também faço parte da extensão comunitária e hoje nós estamos aqui com Gabriel Françoso, que faz parte do time de coordenação de pesquisa aqui na São Camilo e é egresso também da Biomedicina. Pode se apresentar, Gabriel. Prazer, pessoal. É um prazer estar aqui, poder compartilhar, poder ajudar os alunos da biomedicina aqui da instituição, de outras instituições, alunos do ensino médio que, por acaso, tenham interesse em saber um pouco mais sobre a biomedicina, sobre a nossa área de atuação, sobre o que a gente faz. Eu sou biomédico de formação, né? Como a Dani falou, eu sou formado aqui pela São Camilo, inclusive, me formei em 2022. Tenho dupla habilitação, então eu me habilitei inicialmente em pesquisa em fisiologia, e a minha segunda habilitação é na área de neurofisiologia clínica, com experiência em eletroencefalografia, que é aquele exame que a gente vê as ondas do cérebro, né? Pós-término da minha graduação, eu fui para os Estados Unidos, eu fui aprovado como estudante visitante na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia. Ali eu cursei por um quadrimestre ciência de dados, biotecnologia e oncologia, então outras 3 áreas aí, né, distintas da que eu estava atuando. Não 100%, sempre existe uma relação entre elas, né? Voltando da Califórnia, eu me especializei em gestão e excelência operacional em saúde. Então, sou Green Belt em Lean Six Sigma, que é uma metodologia de gestão. E hoje eu atuo aqui na São Camilo como analista de pesquisa. Eu faço parte do time de coordenação de pesquisa, como você disse. Então, hoje eu atuo na área de gestão de pesquisa. Consegui juntar um pouco dos dois, né? Eu consegui juntar tanto a parte da minha especialização em gestão, quanto a minha carreira científica dentro da biomedicina. E é um prazer poder estar aqui para compartilhar com vocês um pouco de toda essa história, algumas dicas, alguns conselhos. É ótimo ter você aqui. É um currículo bem extenso, na verdade, né? A gente conseguiu dar uma resumida aqui, mas eu acho que tem muita bagagem, né, para mostrar para todos que querem fazer biomedicina ou tem vontade de fazer na São Camilo também. Agora você estudou aqui e hoje está de volta a casa, né, fazendo parte da coordenação de pesquisa. Então, Gabriel, como que surgiu essa sua vontade, esse desejo de fazer biomedicina? Na verdade, eu sempre gostei muito de ciência, da matéria ciência, assim, no colégio, né? No ensino médio, ela acaba sendo desmembrada em biologia, química e física. E eu fiquei fascinado pela matéria de biologia humana. Então, eu achava muito interessante entender como o corpo funcionava na saúde, né? E na doença. Então, algumas coisas me chamavam a atenção. Por exemplo, por que doenças autoimunes elas aparecem? Por que a gente perdeu essa tolerância ao próprio em algum momento da vida, né? Ou até como a gente não tinha cura para algumas doenças naquela época, na minha ingenuidade, né? Puxa, mas como a gente ainda não descobriu a cura do câncer, sabe? Então, eu achava muito interessante estudar essas coisas. E o meu professor de biologia na época, ele tinha uma filha que tinha diabetes. Então, ele sabia bastante, assim, sobre patologia, fisiologia, e a gente conversava sobre isso. E aí, uma vez eu conversei com ele, falei, olha, do meu interesse, né, a gente tá desse assunto de carreiras, é do meu interesse nessa área da saúde, mas que eu queria algo que fosse mais para pesquisa básica. Naquela época eu não entendia muito bem o que era pesquisa básica, mas eu descrevi da forma como eu entendia. E aí ele falou para mim, você já ouviu falar de biomedicina? Eu não, nunca ouvi falar. Aí eu decidi, depois dessa conversa, né, ir atrás do curso. Dei uma olhada na grade, achei interessante. Dei uma olhada em alguns vídeos, algumas pessoas falando, eu pesquisei sobre o mercado. E comecei a frequentar aqueles open days de faculdade, sabe? Que eles abrem para você visitar, conhecer um pouco dos cursos. Então eu fico aquela, biologia, biomedicina, o que eu faço? E aí conversando com alunos, com professores da biomedicina mesmo, inclusive participei do open day da São Camilo aqui. Eu achei que era isso, assim. Eu falei, é exatamente o que eu tô procurando, é o que tá alinhado comigo. Então eu decidi fazer um teste. Eu vou fazer 6 meses. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu busco outra coisa. E aí eu me apaixonei. Eu nunca mais saí. Então eu entrei, fiz 6 meses e fui até o fim. Realmente, né? Foi uma grande paixão que se continuou, se perpetuou por aí, né? E assim, desde que você entrou, né, na faculdade, você já imaginava mais ou menos que você seguiria essa parte de pesquisa mesmo? Se apaixonou por alguma outra área? Como é que foi para você descobrir o lugar onde você está hoje, né? Eu acho assim, quando eu entrei, eu já tinha uma ideia meio pesquisa e patologia, como eu falei, porque já eram assuntos que eu gostava. Mas sempre muito cabeça aberta para ver o que a biomedicina tem para ofertar. E isso é até um conselho que eu dou pro pessoal que está assistindo, né, que já está na biomedicina ou que vai entrar na biomedicina.
esteja aberto para as oportunidades que a biomedicina tem para te mostrar. A gente tem muita coisa. Às vezes a gente entra com a ideia de que, putz, eu quero pesquisa. E eu me fecho nisso, eu não me permito experimentar outras áreas ou outros assuntos. E às vezes a gente entra achando que vai amar uma matéria e quando a gente estuda, vê mais a fundo, vê como é que é a rotina do dia a dia, você fala, putz, talvez não faça tanto sentido. Às vezes eu gosto da teoria, mas não gosto muito da prática. Ou às vezes ao contrário, por exemplo, diagnóstico por imagem era uma matéria que eu, lá atrás, antes de entrar no curso, não esperava que eu fosse gostar tanto quanto eu gosto hoje e se tornou uma área, isso que faz parte da minha vida. Então, eu imaginava que eu iria para pesquisa e de fato eu acabei indo, mas eu acabei descobrindo muitas outras coisas muito legais no caminho. Então, a imunologia, o diagnóstico por imagem, a própria gestão, que é a área que eu atuo hoje. Lá atrás eu não me via fazendo gestão e hoje eu super me vejo. Então, o curso ele abre muitas oportunidades pra gente, né? Acho que a gente tem que estar aberto para experimentar, porque tem muita coisa legal. Como você falou, as pessoas entram às vezes no curso muito fechadas em algum tipo de especialidade. As pessoas estão entrando muito agora para biomedicina pensando na área da estética. O que você dá de dica para que essas pessoas não se fechem tanto nessas áreas? Ou o quanto elas podem aproveitar o que os professores também têm a dar sobre as áreas dele e procurar além daquilo que está pré-determinado na cabeça da pessoa e também aquilo que já está na faculdade. Então, a gente tem as aulas teóricas, tudo. Você procurou alguma coisa para além disso? Por exemplo, falar com professores, ver pessoas de outras áreas. Como é que foi para você? Eu acho que é legal, acho que a gente tem que ouvir também a voz do nosso interior que diz do que a gente gosta. Então, se você é uma pessoa que está entrando no curso e está querendo estética, é a área que te interessa, é a área que te dá motivação, tá certo em ouvir isso, mas de novo, eu acho que é legal você também estar aberto a outras áreas também, não estou querendo influenciar a decisão de ninguém, mas eu acho que tem várias áreas da biomedicina que tem uma perspectiva muito legal também de crescimento para os próximos anos. Então, a gente vê que a área da biomedicina, o mundo em si está evoluindo muito, né? E a tecnologia está evoluindo também. E isso impacta diretamente a saúde. A área da saúde vai sofrer influência dessa evolução tecnológica. Então, eu acho que tem diversas outras áreas assim, que têm um potencial de crescimento muito bacana nos próximos anos. Bioinformática, biotecnologia, a própria gestão, pesquisa básica, pesquisa clínica, saúde pública. Então, tem muitas áreas interessantes. A própria graduação e nosso próprio país mesmo tem diversas oportunidades para você ter contato com outras áreas. Eu acho que dentro da graduação você pode ter contato com as ligas acadêmicas. Aqui na São Camilo a gente tem diversas ligas acadêmicas e isso é muito legal. Ligas que promovem eventos assim super interessantes, aulas fechadas. Então, às vezes algum assunto te chamou a atenção, te despertou curiosidade, tenta entrar na liga como um ouvinte, ver, aprende um pouquinho mais. Acho que o conhecimento nunca é demais, sabe? Então, mesmo que você entre e veja que aquilo não faz tanto sentido para você, também já é um aprendizado. Você já viu que aquilo não faz tanto sentido para você. Exatamente. Então, acessa o site do Conselho Federal, do Conselho Regional da sua região, vê o manual da biomedicina, lê sobre as habilitações, vê as áreas de atuação, frequenta eventos científicos, às vezes, será que hematologia é uma área que eu gosto? Às vezes vai num congresso de hematologia, tenta conversar com alunos que são da área, às vezes mestrandos ou até profissionais. Os professores também podem dar um bom norte. Então, eu acho que com diversas oportunidades que você pode tentar explorar, tem perfis no Instagram de pessoas das áreas que mostram como é a rotina. Então, às vezes, você pode ver, como é que será que é trabalhar com isso no dia a dia, né? E você pode ver esses perfis e entender um pouquinho mais, né? Lógico, a gente tem que sempre ter esse filtro de que, às vezes, algumas coisas elas só mostram o lado positivo, né? Então, também olhar com sabedoria para essas coisas. Mas eu acho que essas são boas dicas, assim. Você entrou na questão das redes sociais. Hoje, você acha que é importante o biomédico investir nas redes sociais, não só como Instagram, mas LinkedIn, Facebook, algo do tipo? Ou você acha que não necessariamente, é mais a questão técnica de saber, de ir atrás, enviar currículo? Eu acho que os dois. Eu acho que assim, a competência técnica é o que vai fazer você fazer o seu trabalho, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ser profissionais, bons profissionais, pessoas, assim, com um bom repertório, e diferenciadas no sentido de diferença mesmo, fazer o que outras pessoas não fazem, ter, sabe, assim, um aprendizado contínuo, sempre tentar se aprimorar. Mas eu acho que a sua imagem também é muito importante e conta muito também. Acho que se apresentar, saber vender o seu peixe, né, também é muito importante. Então, nas redes sociais,
Acho que se você quiser se aventurar, né, nessa produção de conteúdo, eu diria para você ser um bom comunicador científico, né, no sentido de honrar as raízes da biomedicina mesmo. A biomedicina foi um curso que tem nas suas raízes uma relação muito forte com a área acadêmica, com o progresso da ciência. Então, se pautem nisso, sejam profissionais que usem a ciência, que defendam a ciência. Sejam bons comunicadores também no sentido de nivelamento de conhecimento. Às vezes a gente acaba caindo naquele mal do conhecimento por saber muito, e a gente acaba esquecendo o que é básico, e às vezes acaba talvez atrapalhando, não conseguindo se comunicar direito. Então, né, saber comunicar a ciência também é um ponto importante se você tem essa experiência nas redes sociais. E sim, trabalhar nas redes sociais, assim, quesito de LinkedIn, de colocar o seu currículo ali, de fazer um networking, de conhecer pessoas, né? De chamar para conversar, de entender um pouco mais da área, eu acho que é importante. Agrega, assim, além da competência técnica. Sim, muito bacana isso. Eu acredito que, particularmente, hoje o Instagram virou quase que nosso catálogo, né? Por exemplo, pessoas querem seguir essa área mais do empreendedorismo, da estética. Eu acho que é importante ter um Instagram coerente, lógico, sempre seguindo a ética, sempre lembrando do que a gente está honrando, né? Do que a gente estudou, do que a gente aprendeu. E usar esses meios como uma forma de ajudar até as outras pessoas. Lembro que na época que eu estava procurando, né, faculdades para fazer, enfim, eu lembro que eu procurei bastante pessoas que já faziam na São Camilo, mostravam sua rotina, mostravam como era, porque apesar da gente ter as informações procurando no site, afins, a gente quer a informação de um igual para igual, digamos assim, né, de um aluno que já está lá dentro. E eu só recebi coisas boas, né, e realmente, hoje em dia, também quero passar isso para as pessoas. E, bom, voltando um pouquinho na parte da sua história, do que você tem. Você estudou fora um tempo, né? Nos Estados Unidos, em Stanford, não foi? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E que conselho você dá para os estudantes que querem também estudar fora, né? Talvez fazer um doutorado, alguma coisa do tipo. Qual a dica que você dá? Esse programa que eu participei, você visita a universidade por um quarter, né? Que é um quadrimestre. Então, é como se a gente... na definição de um aluno visitante mesmo, né? Você pode montar a sua grade ou escolher a grade que eu queria. E faz parte de um programa que a própria universidade oferta. Então, você passa por um processo seletivo, se você for aprovado, você faz. Tem oferta de bolsa também. Tem outras universidades que eu sei que fazem programas assim de verão, tem alguns programas de inverno, assim, que Oxford faz, Harvard faz. Desconheço o processo seletivo deles, tá? Mas se eu pudesse dar uma dica, assim, para as pessoas que têm interesse nisso, e foi algo que eu até comentei com o pessoal do setor do departamento internacional, numa feira que eles fizeram, né? Eu acho que às vezes a gente tem essa ideia de que esse intercâmbio está muito distante da gente, de que não é para mim, de que eu não vou conseguir. E às vezes eu acho que a gente tem que acreditar na gente, sabe? Acredita no seu potencial, se esforça, estuda, né? O conteúdo que você precisa, tenta desenvolver essa habilidade do idioma. Se às vezes o inglês é uma dificuldade para você, será que o espanhol é mais fácil? Você pode talvez tentar alguma coisa nessa língua. Putz, o espanhol também às vezes é difícil. Será que alguma oportunidade em Portugal, talvez com o português? Então a gente pode tentar achar meios. Eu acho que na internet tem pessoas assim que ajudam, que ensinam, que mostram os caminhos. Então eu diria isso, assim, acho que primeiro, acredite em você, acredite que as oportunidades existem. Realmente, assim, às vezes é difícil, dependendo do programa que você quer, mas não é impossível. E se desenvolva tecnicamente, aprenda o idioma, né? Tenha uma boa relação com outras pessoas, que algumas instituições também vão te pedir uma carta de recomendação. Então, né, conhecer pessoas assim que possam falar de você e com propriedade. Essas universidades, às vezes, elas não se apoiam tanto no título. Então, às vezes, pode ser alguém que tem um título muito grande, mas se ele não sabe falar sobre você, não vai contar. Às vezes, vale mais alguém que te conheça de verdade, que saiba, né, falar das suas competências, das suas qualidades. E também desenvolver essa parte de comunicação mesmo, assim, como você vai se apresentar numa entrevista, como você vai conversar ou responder as perguntas. Isso você considera também, por exemplo, além do conhecimento que a gente tem teórico, você no mercado de trabalho, o que você percebe que demanda bastante, assim, de que a gente chama soft skills, né, hoje em dia? Tem pessoas que têm um currículo incrível, assim, sabe? Muitos títulos, mestrado, doutorado, inúmeras pós-graduações, prêmios.
e são pessoas que têm um ego extremamente inflado, assim, sabe? Então eu acho que acima de um bom cientista, de um bom biomédico, a gente tem que ser um bom ser humano. Então eu acho que empatia, respeito, sabe? Tira o ego de lado. Então, tô conversando com alguém que às vezes não tem uma formação ou títulos tão grandes quanto o meu ainda, mas não é alguém que você vai falar, putz, não tenho nada a aprender com essa pessoa. Pelo contrário, acho que a gente tem a aprender com todo mundo. Então, eu acho que o ego às vezes atrapalha muito. Eu diria que isso é um problema. Tira o ego. Se dê a oportunidade de aprender com todo mundo, respeite, tenha empatia. Comunicação eu acho que é algo importante. Às vezes a pessoa, de novo, tem um currículo muito forte, mas na hora de se comunicar acaba não conseguindo transmitir isso para o próximo. Então, às vezes essa falha de comunicação pode atrapalhar. Idioma eu acho que é algo interessante também. Que mais? Proatividade, acho que proatividade é algo essencial. De certa forma, uma autossuficiência, né? Você, às vezes, tem aquela situação de, putz, identifiquei um problema aqui na minha rotina de trabalho, vou levar isso para o meu superior. Mas e se a gente tenta, talvez, levar uma sugestão de como resolver esse problema também, né? Então, não só traga o que você viu, assim, de oportunidades de melhoria, mas também traga ideias, soluções, assim, para esse problema. Eu acho que isso conta bastante também. Acho que o que me vem na cabeça, assim, no momento É maravilhoso, é isso mesmo. Eu acredito que ninguém é grande demais que não possa aprender, ninguém é pequeno demais que não possa ensinar, né? Acredito eu que quando eu tô em um lugar que eu não sinto que tem alguém maior que eu, então eu tô no lugar errado. Eu preciso sempre sentir que tem alguém que pode me ensinar. E eu digo maior não no quesito de títulos, de status, mas maior no quesito de em alguma coisa aquela pessoa sabe mais do que eu, sabe? Isso é bem importante mesmo também. E quando você se formou, quais foram as dificuldades que você sentiu? Ou se você já saiu pronto, preparado? E se para você foi difícil desvincular o fato de que eu não sou mais universitário, agora eu tô, sabe, eu tenho que trabalhar, tenho que me jogar. Ou se para você também foi um processo natural, que você já se desvencilhou já no final da graduação. Como é que foi para você? Eu acho que assim, de obstáculos, eu acho que nada muito diferente assim do que alguém que acabou de sair da graduação ele vai enfrentar. Então fica aquela situação de, tá, agora deixei de ser universitário, né? Agora estou trabalhando oficialmente como biomédico. Então de buscar essas oportunidades, né? Às vezes nem todo mundo sai empregado da graduação. Eu, por exemplo, não saí. Embora eu posteriormente fui para os Estados Unidos e depois voltei, também passei um tempo procurando emprego. Eu acho que talvez a dificuldade assim que eu observei, e é uma qualidade que a gente precisa desenvolver mesmo, é que o mundo está evoluindo muito rápido, né? Então, por exemplo, eu vi alguns cargos pedindo experiência com programação, né? Como algo diferencial, por exemplo. E eu não tinha inicialmente essa qualidade, né? Essa habilidade. Então foi algo que eu tive que ir atrás também. E hoje eu vejo que me ajudou bastante. Não uso programação no meu dia a dia, né? Mas é um conhecimento que às vezes para projetos extracurriculares, para outras coisas me ajuda bastante. Então eu acho que essa talvez tenha sido a dificuldade, é conseguir acompanhar essa evolução rápida e essa mudança, né? Porque às vezes a gente tem que sempre estar aprendendo. Eu acho que é isso é fato. Hoje, nosso mercado de trabalho não vai ser o mesmo do nosso mercado de trabalho daqui a 10 anos. Vai mudar, a gente vai ter que aprender outras coisas. De novo, a tecnologia vai ter um papel crucial nisso. Então eu acho que essa adaptação às mudanças, né? E eu acho que assim, na parte de determinadas áreas, por exemplo, a gestão, que era uma área que eu queria me inserir, eu busquei me especializar nisso, né? Então, fui atrás de uma pós-graduação e ali eu aprendi o que eu não sabia muito sobre gestão. E isso me deu segurança também para trabalhar. E quando eu entrei, eu de verdade acho que eu estava bem seguro em relação a isso. Então, desenvolvimento técnico me deu bastante confiança também. Muito bacana. Você sentiu que a São Camilo, de certa forma, te preparou para isso? Os professores te ajudaram? Com certeza, né? Isso eu não tenho dúvidas. Ao longo da graduação eu fiz várias coisas, assim. Eu fui representante de sala durante os 4 anos, então eu tive muito contato com os professores, com a coordenação. Fiz atividades de extensão, né? Eu fui monitor de uns alunos dos Estados Unidos que vieram para cá
na época que eu era aluno, então foi bem interessante, foi uma troca de experiência entre os sistemas de saúde. Fui diretor de liga acadêmica, então vivi a realidade da liga, vivi a realidade de organizar eventos, de organizar aulas fechadas, abertas, conversar com profissionais, né? Porque a gente que organiza eventos tem que conversar com esses profissionais, alinhar tudo. A própria grade da biomedicina, eu acho que foi uma grade muito boa, me ajudou bastante, os professores foram excelentes. Muitos eu ainda mantenho contato também, né? E isso também me abriu portas para voltar, né? Então, depois que eu me formei, a oportunidade que eu tive aqui, conhecer todos os processos, conhecer todas essas pessoas, entender da realidade da instituição também me ajudou bastante a hoje conseguir gerir melhor a pesquisa, né? Atuar na coordenação de pesquisa, porque eu já conheço os trâmites, já vivi o outro lado, né? Então, já fui aluno, agora eu estou como colaborador. Então, eu não tenho dúvidas que me ajudou, assim, com certeza ajudou bastante. Que bom. Ultimamente, eu vejo algumas pessoas falando sobre a biomedicina estar saturada, né? E saiu a divulgação que foi o curso mais concorrido no SISU. O que você acha sobre isso, sobre dizer que o mercado está saturado, né? Será que não vai ter emprego para ninguém? Será que, como você falou, depende de nós acompanharmos o mercado? Como é que é para você isso? Você já inserido no mercado, como é que você vê? Pessoas recém-formadas que querem sair logo empregabilizadas e não ter muito essa paciência. Falar do mercado de trabalho da biomedicina, assim, de uma maneira geral, eu acho um pouco complexo, porque cada região tem as suas particularidades e suas realidades, mas também cada habilitação da biomedicina tem as suas particularidades e suas realidades. Então, por exemplo, os fatores que vão influenciar o mercado de trabalho da área de estética são diferentes dos fatores que vão influenciar o mercado de trabalho do diagnóstico por imagem, por exemplo. Então, cada área tem a sua particularidade. Então, eu vou falar de uma maneira meio geral, tá? Tem áreas que, de fato, têm uma procura maior do que outras, né? Vai ter uma concorrência maior do que outras. Não tenho certeza, talvez eu não diria que está saturada. Eu acho que, de novo, pode ter uma área que vai ter mais concorrência do que outra, mas eu acho que se você conseguir se diferenciar, se você estudar e ver o que você pode trazer de diferente para essa área, ser um profissional de destaque, eu acho que você vai sim conseguir se destacar. Eu acho que observar as tendências do mercado é muito importante. Então, por exemplo, às vezes, tudo bem, eu quero análises clínicas, mas eu estou vendo que o mercado de análises clínicas está pedindo por pessoas que saibam gestão. Pô, talvez se eu desenvolver essa habilidade, eu consiga o espaço para me inserir dentro dessa área. Então, eu acho que depende. Acho que você teria que estudar a fundo. Eu não posso falar de todas essas habilitações, porque, como eu falei, cada uma tem a sua particularidade, né? E os fatores que vão influenciar nos próximos anos são diversos. Mas eu acredito que tem espaço, sim. Eu acho que se você estudar e ver onde você pode se diferenciar, e onde você pode se inserir, eu acho que é possível. E como que você acha que será o futuro da nossa profissão? Você foi estudar fora, acho que você estudou biotecnologia, né? Biotecnologia, outras coisas, depois se você quiser falar novamente. Qual área você acha que tem mais chances, assim, de crescer? Especialidade que tem chance de crescer no futuro? Do seu ponto de vista, né? De novo, é muito difícil a gente prever num contexto geral, mas eu acho que algumas áreas de novo que eu apostaria algumas fichas são bioinformática, biotecnologia, gestão, pesquisa básica e clínica, saúde pública. Profissões que vão ter algum papel nessa evolução, que vão contribuir de alguma forma com essa evolução, ou que vão estar adaptadas a elas, vão ter destaque. Então, a gente está falando de dados sendo gerados em grande quantidade, né? Um profissional de biotecnologia para o desenvolvimento de novas ferramentas diagnósticas, né? De soluções. Às vezes, a saúde pública, a gente tem uma população que está envelhecendo, então a gente vai ver novos desafios, né? Na população do futuro e profissionais que trabalham na área de saúde pública que vão promover ações voltadas para essa população do futuro talvez seja interessante. A pesquisa por novos tratamentos, por novas técnicas, enfim. Eu acho que vai ser legal. A inovação, então essa parte de bioinformática, a gente tem, se não me engano, alguns cursos de engenharia biomédica também ganhando destaque por aí. Eu acho que essas áreas que acompanharem essa evolução tecnológica vão ter destaque. Mas eu também acho que as áreas vão se transformar de certa forma, né? Eu acho que às vezes a gente vai acabar se deparando com uma mudança. Então, de novo, às vezes hoje o que a gente vê como análises clínicas pode acabar sendo diferente das análises clínicas daqui a 10 anos, né? Com essa evolução toda.
Então, em Stanford, você estudou um pouco mais sobre biotecnologia, viu várias coisas. Eu queria saber o que você viu de novo lá, né? O que você acha que pode ser promissor para o futuro da nossa profissão e que você gostaria de trazer para nós aqui? Quando eu fui para Stanford, o que estava muito em alta era a inteligência artificial, né? Foi aquela época de ChatGPT, essas coisas. Então, inteligência artificial era o assunto do momento. Então, muito do que eu vi lá estava voltado para isso. Confesso que eu não tenho muito conhecimento da parte técnica de inteligência artificial, tá? Tinha pessoas ali que eram programadores desde os seus 6 anos, então eles sabem muito mais do que eu. Mas Stanford está localizada no Vale do Silício, né? E ela tem uma relação muito forte com o Vale do Silício. Então, é inovador por si só estar lá, assim. As pesquisas que são desenvolvidas ali são pesquisas, assim, biomédicas muito interessantes, né? Mas pesquisas num contexto geral. Tenho a oportunidade de visitar diversos lugares. Eu tive a oportunidade de, por exemplo, visitar o Google, visitar outras empresas, o Meta. Então, a gente acaba vendo essas coisas que às vezes a gente só vê na internet ou acaba vendo no filme. A própria Apple mostrou pra gente alguns dispositivos de realidade aumentada que eles tinham. Uma coisa bem legal. Pesquisas inovadoras, talvez eu diria, sabe? Então, tecnologias e tal, mas eu acho que a gente tem uma boa bagagem aqui na São Camilo de biotecnologia também, isso me ajudou bastante. Online eu tive a oportunidade de conhecer algumas pesquisas nesse sentido. Desenvolvimento de, né, ferramentas diagnósticas, a gente tem o setor de biodesign, muito legal também. E de inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial na saúde, mas também num contexto geral, né? Eu lembro que eles levaram ideias de uso de inteligência artificial das mais variadas aplicações. Então, tinha inteligência artificial para trânsito, sabe? Rodovias, coisas assim. Tinha inteligência artificial para serviços de saúde, para identificação de indivíduos, rastreamento, coisas assim. Eu tinha umas coisas muito legais. Eu acho que no geral foi inteligência artificial, assim, era o assunto do momento, né? Sim, acho que até hoje, né, continua. E o Gabriel Calouro imaginava que iria viver tudo isso? O que você diria para esse Gabriel que acabou de entrar na faculdade? Alguma dica, alguma coisa do tipo, do que você viveria, de processos que poderiam ter sido facilitados? Ou se ele realmente seguiu o caminho certinho? Assim, eu imaginava que talvez eu terminaria assim na pesquisa, né, ou em alguma coisa relacionada, mas não imaginaria que aconteceria tantas coisas no meio tempo, né? Então, eu acho que eu diria para ele deu certo, né, para ele seguir o caminho que ele seguiu, não mudaria nada. Eu acho que as coisas aconteceram da forma como tinham que acontecer e isso me fez ser quem eu sou hoje, né, me levou aqui. E se eu pudesse dar uma dica, acho que para quem tá na graduação, talvez até para alunos do ensino médio que queiram, mas vamos começar para os alunos atualmente na São Camilo, né, na graduação de biomedicina e em outras instituições também. Eu acho que é isso, assim. Se você tem um interesse na área, se é algo que te chama a atenção, dá uma estudada sobre ela, lê as áreas de atuação que você pode trabalhar, né, ver o mercado, ver se a rotina de trabalho faz sentido para você. Se você achar que aquilo se identifica com o seu propósito, dá uma chance pro curso. Acho que faz o curso. Vê. Se você gostar do curso, fica. Se você não gostar também, de novo, acho que é conhecimento que fica. Você acabou de descobrir, tá, não gostei, é isso, vou seguir outra coisa. Então, de nenhuma das duas circunstâncias você perde, né? Eu espero que você goste do curso, porque eu sou muito fã do curso, eu adoro biomedicina. E se você entrou na biomedicina, eu acho que, de novo, explora as oportunidades que a biomedicina tem para te dar. É um curso muito rico, em diversos aspectos. Então, aproveita essas oportunidades. Se você puder fazer uma iniciação científica, faz uma iniciação científica. Se você puder ir para eventos, vai para eventos. Participa de ligas se tiver, participa de atividades voluntárias, de atividades de extensão. Eu acho que tudo isso aumenta o seu repertório, faz você viver mais a biomedicina, né? Eu acho que, pelo menos para mim, dá um prazer maior, assim, né? Dá uma motivação muito maior. Sim, tem um propósito, né, por trás disso, tem um propósito por trás do biomédico. O Gabriel tem um ser humano que busca alguma coisa, alguma melhoria para a sociedade. Eu acho que a São Camilo realmente dá muitas oportunidades. A partir do momento que eu entrei, eu percebi que é realmente assim, o processo da graduação não vai ser fácil, né? Totalmente fácil. São muitos desafios que vêm pela frente. Mas eu acho que a São Camilo, ela facilita, ela faz com que esse processo fique um pouquinho mais leve. Eu acho que você, por ter falado dos professores, eu vi que você
fez parte de bastante coisa na São Camilo. Eu acho que isso foi muito bacana. Você aproveitou as oportunidades. Isso tem que ser dito também. E fazendo parte da extensão também, eu percebi isso. Eu acho que, falando como estudante, agora como colaboradora também, imagino que a gente vê o quanto é ético, né? E o quanto por trás tem tanta gente, né, trabalhando para que isso aconteça. Isso é muito bacana, de verdade. Hoje eu trabalho na parte da extensão comunitária com as outras estagiárias, a Andresa e a Fernanda, um beijo, inclusive. E eu percebo o quanto a São Camilo se doa, não só pelo aluno, mas pela comunidade. O Promove, né, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, que o Promove, o pessoal até falou aqui, é um pedacinho de amor, e realmente é um pedacinho de amor. Acho muito legal isso, a gente ter realmente coração nas mãos, como São Camilo falou. E é incrível poder aprender com uma pessoa como você, por exemplo, né? Às vezes a gente... acho em qualquer área. As pessoas são um pouco inundadas com comentários negativos, talvez. E quando a gente encontra pessoas assim, que têm comentários positivos, que falam sobre essa história, eu acho incrível. Então... muito obrigada, Gabriel, por ter vindo aqui, por ter agregado na nossa conversa aqueles que querem entrar na biomedicina e aqueles que já estão, né? E se você quiser dar mais algum recado aí. Quero agradecer também a oportunidade, né? Eu acho muito legal poder participar dessas conversas, poder ajudar de alguma forma. Lógico, dei muito aqui que é relacionado ao meu circo, né? Então, a minha visão da biomedicina. Conversei com algumas pessoas, também fiz um benchmark, né, para entender um pouquinho, assim. E eu acho que essas oportunidades, né, até de poder estar aqui conversando, dos alunos poderem ouvir e poderem, né, às vezes tirar alguma dúvida, se alguém quiser buscar o meu nome ali no LinkedIn, mandar uma mensagem, também fica à vontade. Mas eu acho que o nosso papel também é ajudar, sabe? Eu acho que a gente se forma, mas a gente também tem que doar para o próximo, sabe? Ajudar quem está ali começando ou quem está ali com dúvida de como escolher a sua habilitação, ou se deve ou não ir para biomedicina. Sou suspeito para falar de novo, porque eu gosto muito da biomedicina, né? Como você disse, elogios. A gente sabe que, como qualquer outra profissão, ela vai ter os seus problemas, mas a biomedicina tem, de fato, uma trajetória de luta, né? Então, eu acredito muito no sucesso da biomedicina. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter essa valorização contínua, a gente vai ter a atuação do biomédico cada vez mais forte. Então, recentemente, né, a gente tem algumas ações sendo feitas pelos conselhos, que, a meu ver, são ações bem interessantes. Então, em prol da classe, da categoria, eu acho que a biomedicina tem muito potencial, assim. Eu acho que se o aluno achar que faz sentido para ele, eu acho que vale muito a pena pesquisar sobre, ver o mercado, ver as áreas de atuação e dar uma chance, porque é um curso magnífico, assim. Eu sou biomédico, sei de coração, e eu gosto muito do que eu faço. Eu imagino. A gente agradece também ao Conexão Carreiras, né, que está permitindo a gente estar aqui. E é isso mesmo. A biomedicina é um caminho muito bonito de se trilhar, né? A pesquisa, a inovação e tantas áreas que a gente pode atuar. Obrigada a você que ficou conosco até aqui, escutando um pouquinho do nosso papo. Confira os outros episódios do podcast e fiquem ligados para os próximos episódios do podcast Fala aí Egresso.